Meus amigos, continuando aqui a relembrar um pouco aqui do Inspector, só um adendo assim, saiu aquele nevoeiro da minha câmera, não sei, eu acho que eu tinha molhado alguma coisa ali, eu não sabia, não sei, mas agora tá legal aqui pelo que eu tô vendo. Mas enfim, esse episódio do Inspector, num primeiro momento ali, a Junko e o Ryuma, eles estão ali chegando estão andando pelos corredores do departamento ali do Inspector. Um garotinho aparece ali e ele efetua um disparo com uma arma, mas é uma arma óbvia, de brinquedo. E aí tá, quando ele dispara, daí o Ryuma vê, enfim, o garotinho aparece ali, enfim. Daí o Toragoro ele diz assim, o Toragoro vai lá e adverte o garoto. Quantas vezes eu te disse que quando eu te dei essa arma que é pra tu não ficar brincando à toa, enfim, não atirar em ninguém. Tá. O garotinho ele é o sobrinho do Toragoro. O nome do garotinho é Tooro. Assim como o Minoru também vai lá no Inspector, o garotinho foi. Enfim, tá, tudo bem. O garotinho dispara, tá. E aí tem uma hora que o garotinho, após ele levar essa advertência do Toragoro, ele tá fugindo, ele foge. Tá. Foge ali pelos corredores do Inspector e o seu tio vai atrás dele. Tudo bem, só que nesse momento tá acontecendo eu vou dizer assim como se fosse um posto da polícia, não vou usar o termo delegacia, mas um posto. Tipo no Giban tem uns episódios que aparece isso, um posto policial, enfim. Há um posto policial ali, e aí tem um policial ali, entra um homem vestido ali como se fosse um roupão preto, não seria roupão o termo certo, mas enfim, um sobretudo preto, por assim dizer. E ele chega ali, e aí o policial tá sentado, o policial diz, você quer alguma coisa, enfim. E de repente ele pega o policial, ele manifesta, digamos assim, por assim dizer, uma força especial, ele pega o policial pelo pescoço, ele levanta o policial, enfim. Ele tá a tomar o policial ali, e tem uma hora que ele lança o policial no chão ali, o policial ferido, e ele tá a roubar a arma do policial. Aí a arma do policial, óbvio, ela tá amarrada ali com uma... eu não vou saber usar o termo certo. Mas como se fosse, eu vou usar o termo corda, bom? Mas enfim, quando ele está a roubar a arma do policial, um outro policial está passando ali na rua de bicicleta e ele vê aquilo ali que o seu companheiro está sendo abatido, sei lá qual é o termo certo. E o policial, o ciclista, o policial que está passando de bicicleta, ele dispara contra a arma do bandido. Contra o braço do bandido, o braço aquele que ia roubar a arma, enfim. E aí tá, quando ele dispara, dá a entender que o braço do bandido tem alguma estrutura mecânica ali, enfim. O fato é que o bandido não consegue efetuar o roubo da arma, ele quer roubar a arma da polícia, ele não consegue, e depois enfim, ele tem que fugir, tá? Nisso, quando aconteceu isso, foi lá no departamento do Inspector foi tocado... Como é que foi o rádio, ou o sinal de alerta, enfim, daí relatando sobre essa ocorrência, sobre esse acontecido nesse posto policial. Daí dá o endereço lá na rua tal, aconteceu tal coisa, enfim. Aí o Toragoro vai entrar em ação junto com os demais policiais convencionais. E tem uma hora, aí o garotinho chega assim, titio, me leva junto. E ele diz, não. E o Toragoro, ele pega umas armas ali eu não vou usar o termo reservatório de armas, na reserva de armamento, não. Reservatório de arma, não. Reserva de armamento, não vou usar esse termo, mas ele abre um armário ali, ele pega umas armas. Enfim, ele bota sobre a mesa a arma ali. E o garoto diz, tio, me leva com você. E ele diz assim, que ideia idiota.
E no momento em que o Toragoro ele tá tirando o paletó ali pra... Não sei se ele vai botar o cinto suspensório ali pra segurar a arma, acho que é. Enfim, quando ele vai se ajeitar, tem uma hora que ele vira de costas, o garoto percebe que ele tá distraído e o garoto troca. Ele pega a arma que o Toragoro deu pra ele de brinquedo e troca pela arma do Toragoro, a verdadeira arma. E as armas são... As duas armas são iguais, mas uma é de brinquedo e outra é verdadeira. E ele troca. Ele pega a verdadeira do seu tio e coloca a falsa ali. Tá. Depois o Toragoro tá pronto e ele sai tudo. E ele diz assim, ó, ele deixa o garoto sob os cuidados do Reiter e do Biker. Cuidem do meu sobrinho, enfim. E o Toragoro vai. E no que o Toragoro tá indo, andando com o seu carro, daí toca o rádio anunciar, ó, o suspeito tem aparência tal, tá vestindo roupa tal, e o Toragoro avista esse sujeito passando por uma passarela, daí o Toragoro para o carro, é ele, enfim. Aí o Toragoro desce do seu carro, sobe naquela passarela, e aí ele vê o ladrão distante e ele vai das ladrão, polícia, enfim. E aí esse ladrão, ele tem um poder na sua mão ali, que ele dispara, sai da sua mão ali, digamos assim, por assim dizer, dos seus dedos, uma espécie de raio, que daí atinge as pessoas ali. E ele efetua o disparo desses raios contra o Toragoro. E aí o Toragoro, óbvio, tu é atingido como se fosse uma espécie de uma explosão ali, tu cai. E aí tem uma hora que o Toragoro vai reagir e ele pega a arma. E no que ele vai disparar a arma contra o homem, sai um disparo de brinquedo, não sai o disparo que ele estava esperando. Daí ele percebe, o garoto trocou minha arma, enfim. E aí tem uma hora que chega alguém ali e vai socorrer o Toragoro e diz assim, senhor, o que houve? Daí ele diz, o garoto trocou a minha arma, enfim. E aí tem uma hora, o Toragoro desmaia ali e ele pega os documentos do Toragoro e vê aquilo ali. E aí tá escrito ali, detetive Toragoro, enfim. Daí tem uma foto do Toragoro como o seu sobrinho, enfim. E daí esse homem que é o bandido que abateu o Toragoro no primeiro momento ali, ele pega esse documento do Toragoro, e aí ele vê aquilo ali da criança, enfim, a foto da criança, e aí ele vai atrás da criança. A questão é que assim, ó, o que socorreu o Toragoro, depois ao longo do episódio isso fica claro, ele é o mesmo cientista que desenvolveu aquele trabalho no braço do criminoso ali, do bandido, enfim, tá. Aí qual é o Toragoro, qual é o objetivo dele? O objetivo do bandido o que ele tentou no primeiro momento não conseguiu, roubar a arma da polícia. E agora ele tem a oportunidade de fazer isso porque a arma de verdade está com o sobrinho do Toragoro. E o Toragoro, então, ele é hospitalizado. E ele pede, a Junko diz assim, comunica, Reiter, Biker, o senhor Toragoro foi hospitalizado, ele quer que vocês levem um menino para vê-lo, enfim. Claro, ele quer divertir o garoto. Mas aí o Reiter e o Biker perderam o menino de... Digamos assim, o menino é muito agitado e o menino escapou deles, enfim. Menino... esperto, enfim. Tá. Aí chega lá no hospital, ele fala pro Reiter e pro Biker, olha, se descobrirem isso, eu estou acabado, enfim. E tem uma hora que ele diz, olha, o garoto trocou a minha arma, enfim, tá. Daí foi acontecer, ele tá com a arma de brinquedo e o garoto tá com a arma verdadeira. Nisso, ele pede, guardem segredo, não contem isso, enfim. Uma hora o Reiter hesita em contar, mas o Biker não deixa que ele conte, enfim. Tá. O que acontece daí? Lá no Inspector, lá, a Junko, daí ela tem ela recebe os dados do criminoso de quem atacou, daquele que tava com... Eu vou usar o termo sobretudo, tá? E ela diz, ele é Mishima, tal.
Aí há um período, há uns 2 meses atrás, o Mishima ele tinha atacado um banco, e nesse banco ele tinha feito reféns, ele fez 3 reféns ali, enfim. Daí ele recebeu disparos da polícia, depois ele diz ali, ele recebeu 10 disparos da polícia, 10 tiros da polícia, e aí o comandante Masaki diz, então ele está curado e resolveu aparecer. Tá, é o Mishima que está atacando novamente. E aí tá, nisso, o Mishima vai até um local onde está o Tooro, o sobrinho do Toragoro. E aí o pesquisador, que foi o mesmo que socorreu o Toragoro ali, ele diz assim, por favor, não envolva a criança nisso, não envolva a criança nisso. E aí o Mishima diz assim, não, mas ninguém mandou tu me procurar, você que veio atrás de mim, enfim. Ele quer vingança com a polícia, contra a polícia, do que aconteceu a ele, tá? E aí tá, o garoto tá brincando com a arma do seu tio, ele tá bem, ele não tá disparando, mas ele tá fazendo som com, digamos assim, com a boca bem, brincando com a arma, ele não efetuou disparo. E aí tem uma hora que chega o Mishima pra ele e diz assim, garoto, que bela arma, enfim, e tá pra tomar a arma do garoto. E o garoto foge até, digamos assim, até a beira do... Eu vou usar o termo rio, talvez não seja rio certo, é que lá no Japão é cercado por águas ali, enfim, é um arquipélago. E aí tem uma hora que o rapaz consegue, o Mishima consegue pegar a arma do rapaz, e aí quando o garoto grita, o biker percebe, e aí o biker tenta ir de socorro, mas o Mishima acerta o biker, enfim, tem uma hora que o biker cai, e o Mishima sequestra o garoto, coloca o garoto no carro e parte com o garoto. Nisso está chegando o Reiter, daí ele diz, biker, o que aconteceu? Daí ele fala, Tooro foi raptado, enfim, tá. E aí quando o Reiter diz assim, então vamos comunicar a central, enfim, daí o biker diz assim, mas não fale nada sobre o Toragoro, sobre o senhor Toragoro, porque nós demos palavra de homem para ele que nós não iríamos falar sobre um caso que ele tá com a arminha de brinquedo. Tá. Nisso, quando é comunicado a central lá sobre o sequestro do Tooro, o comandante Masaki diz assim, tá, mas como é o criminoso? Descreve como é o criminoso. E aí o biker, na verdade, ele demonstra ter uma espécie de registro por câmera, assim, no caso ele grava a imagem. Acho que ele já tem uns episódios que ele já demonstra isso aí quando ele está seguindo alguém de moto, eu acho. Mas enfim, aí ele diz assim, eu gravei a imagem, eu vou lhe mostrar certinho. E aí na memória dele, ele é um robô óbvio, aí aparece, ele tem gravado aquela cena ali, daí quando aparece a cena gravada, no caso conectada numa docs ali, e o comandante Masaki diz assim, volte a imagem, e daí ele diz, é o Mishima, enfim. Mas o Reiter tem uma espécie ali... Claro, tu para pra pensar, isso aqui é da década de 90, né? Todas essas séries que nós estamos falando. O quanto essas séries, naquela época, elas demonstravam ali de alguns apetrechos, de algumas tecnologias que hoje apontavam para o futuro, que é o nosso atual presente aqui, que para nós hoje são normais, mas naquela época já se apontavam, enfim. Daí ele tem um registro ali da câmera, tá? E daí é o Mishima, enfim, tá. Aí tem uma hora que o comandante Masaki, todos ali do Spectre vão ver o Toragoro no hospital, e aí eles dizem assim, olha, tá, Mishima sequestrou... não, no primeiro momento Mishima queria sequestrar, tentou roubar a arma do policial naquele posto policial. Mas agora ele tentou sequestrar o garoto. Daí eles não entendem por qual motivo que levou o sequestro do garoto. E aí o Mishima, o Toragoro diz assim, Reiter e Biker não contaram, enfim. Daí ele diz assim, eu não sou um homem de verdade, enfim, porque eu estou pensando só em mim. Reiter e Biker estão fazendo de tudo para me preservar.
Aí ele fala, ele é obrigado a falar, olha, na verdade o garoto pegou a minha arma, enfim, e ele trocou a minha arma, enfim. E aí eles percebem, vai, então o que o Mishima quer é a arma, porque a arma de verdade está com o garoto. E agora ele está com o garoto. E qual é o... E daí nesse momento que eles estão ali, o Mishima telefona pro hospital, e aí a Junko atende dela, Mishima! Daí eles dizem assim, aí o comandante Masaki pega o telefone e ele diz assim, então você é o comandante, o Inspector, enfim. Aí ele diz assim, olha, se vocês querem um menino vivo, venham ao armazém 1 da zona tal horário. Aí ele desliga, daí o comandante Masaki diz assim, nós só temos 45 minutos, temos que ir lá, enfim, porque o Mishima diz assim, se atrasarem 1 minuto, o garoto já era, enfim. Tá. Nisso, o Mishima lá, ele tá falando, ele tá com o garoto sobre o poder, e tem uma hora que eu vou usar o termo cientista, tá mexendo no seu braço. O seu braço, de fato, é um braço mecânico ou robótico, por assim dizer. E tem uma hora que o Mishima, ele tenta dizer, Mishima, não envolva a criança nisso, enfim, deixa o garoto em paz. E o Mishima diz assim, olha, há tempos atrás, o doutor tal, que é ele no caso, fazia pesquisa sobre ciborgues. E mesmo sem necessidade, ele transformou o meu braço nisso, o braço dele numa máquina. E aí o que o braço dele fazia ali? Ele abria a mão, no caso aqui é uma mão robótica, abria a mão e saía ali como se fosse uma broca grande, né? De uma furadeira, assim, girava. É mais ou menos, se tu parar pra pensar assim, só pra relembrar, tem uma hora daquela do... Só que ali já tá anexada a mão dele, já é a mão dele mesmo, é uma mão robótica. Mas é tipo aquele episódio do Street Fighter 2 ali, tem uma hora que o Ryu e o Ken estão presos lá pela organização lá da Tailândia lá. E tem uma hora que tem um homem que ele troca de mão e ele coloca ali como se fosse uma furadeira, enfim, na sua mão. E ele tem uma coleção ali de braços que ele arrancou, enfim, é mais ou menos essa ideia. Tá. E aí ele diz assim, e tem uma hora que ele ameaça o doutor com esse, no caso, com a broca que tem no seu braço ali, enfim. Tá, aí ele diz assim, então, tu vai ficar aqui, cuidando da casa, enquanto eu vou levar o garoto pro armazém. E o Mishima leva o garoto pro armazém. Chega lá no armazém, lá, o Ryuma entra com todo cuidado, enfim, com a sua arma. E tem uma hora, o Ryuma chega ali com todo cuidado, e aí o Ryuma avista ali, tem uns, como é que eu vou dizer, já tem uns reféns ali, enfim. Daí ele uma vez esses reféns assim tenta soltá-los. Aí aparece o Mishima com um garoto, ele tá descendo uma escada ali. Aí ele, você é o detetive Inspector, enfim, que detetive corajoso, enfim. E aí tem uma hora que o Mishima taca com a sua mão, ele tem aquele, como a Junko relatou lá no Inspector, lá ele tem uma espécie de raio laser. Enfim, ele atacou com a sua mão ali aqueles... contra o Ryuma e automaticamente contra aqueles reféns. E aí no que ele atacou com a sua mão, ele fez aquele ataque... o Reiter e o Biker, tem uma hora que chegam para proteger o Ryuma, que o Ryuma não está revestido da armadura do Fire ali, mas ocorre um incêndio, começa a ocorrer incêndio, enfim, pegar fogo ali. Aí o Ryuma, ele diz assim, fujam, para libertar aqueles reféns que estavam ali. Ali parece ser uma loja uma fábrica de loja de roupas, enfim, porque tem manequins ali, enfim. Tá, fujam. E aí tem uma hora que o Reiter e o Biker ficam ali combatendo com o Mishida, enquanto o Ryuma vai se transformar. E nesse episódio o Ryuma se transforma e não aparece toda aquela transição do carro, enfim. Mas ele só chega no carro já, enfim, ele está se transformando. Enquanto ele está se transformando, o Reiter e o Biker, cada um pega as suas armas ali. Agora me fugiu o nome das armas, é Tiger Chill Shock, Tiger isso, Tiger aquilo, enfim, cada um pega a sua arma. Tem uma hora, claro, eles são atingidos pelo Mishida. Mas tem uma hora que cada um pega a sua arma, cada um tá de um lado e vai disparar contra o Mishida. Só que o Mishida ele tá com a arma da polícia agora. A ideia dele é se vingar com a polícia com a própria arma que o feriu.
ele bota a arma na cabeça do garoto e diz assim, se vocês fizerem alguma coisa, o garoto morre, enfim. E daí o Hiker e o Biker, eles ficam, digamos assim, imóveis, né? Não podem fazer nada. E aí do nada depois chega o Lyuma ali, já revestido de Fire, e ele usa aquela unidade âncora. E com a unidade âncora ele consegue lançar uma presilha ali, que pega o Mishida, o arremessa com um canto ali e faz com que a sua arma caia. Quando o Mishida quer pegar a arma, o Fire dispara contra a arma, aí é um tiro especial, óbvio, que não destrói aquela arma, não faz com que aquela arma venha explodir, mas é um tiro que faz com que aquela arma, eu vou usar o termo, muito entre aspas, salte e fique mais distante do criminoso, enfim. Tá. Aí tem uma hora que a mão do Mishima, ela sofre, eu vou usar o termo uma mutação, tá? É aquela mão robótica, ela fica como se fosse uma mão forte, mas claro, de uma máquina, né, no caso. E aí o Mishida, tem uma hora que os três ali, o Hiker, o Biker e o Fire, enfrentam o Mishima. E o Mishima consegue atacar, atingir os três ali, ele tem aquele raio laser, enfim, ele consegue atingir os três ali. Tá, os três contra ele pra tu ver o poder do Mishima, que ele consegue resistir. Mas aí vai ter uma hora que vai ter o Fire tá com aquela lança... Agora foge o nome ali... Maxigano. É uma coisa assim, enfim. E aí tem uma hora que o Mishima fica o Mishima e o Fire. E aí um vai atacar o outro, o Mishima com a sua mão e o Fire com a lança. E digamos que a lança do Fire ali, ela se sobrepõe sobre o golpe do Mishima. Só que o Mishima, daí ele percebe que ele teve desvantagem, o Mishima começa a fugir. E daí, claro, quebra a parede ali, sai fora e o Fire vai atrás dele. Nisso o Mishima ele sobe lá, tá subindo lá, tá no topo de um prédio lá e o Fire, Mishima, enfim. O Fire vai atrás. E o Mishima, daí tem um dado momento ali que o Mishima vai e o Mishima começa a ter... Chega lá no local e faz Mishima. E o Mishima vai atacar e ele começa a ter uma espécie, eu vou usar o termo assim, que ele já teve isso antes, que eu não falei, quando ele foi atacar o pesquisador lá, antes de levar o garoto para o armazém, ele tem uma espécie de pane elétrica, assim, começa a dar como se fosse numa máquina ali, não sei se seria um curto gera incêndio na verdade, mas como se fosse uma pane elétrica ali, um choque entre ele, uma crise entre ele mesmo. E aí ele, enfim. E tem uma hora que o Mishida, cara, ele tenta resistir, mas aí depois ele ele chega na parede, depois de todo esse tormento que ele teve, e ele bate a cabeça na parede. E no que ele bateu a cabeça na parede, começa a cair ali, por assim dizer, um ódio. E aí ele diz assim, o que é isso? O que é isso? Tá caindo óleo. Lembra aquele episódio que nós vimos aqui do Cybercop, quando a Luna morre? A Luna é atingida pelo Barão Kageyama, e aí, no caso, ela já está num estágio de estar apaixonada ali pelo Akira, e aí quando ela sai aquele óleo do seu peito, porque ela é uma máquina, ela diz assim, Akira, ela não vê aquilo ali, mas ela diz assim, diga pra mim que o que está correndo do meu peito é sangue, enfim, aquela questão da máquina humanizada, mais ou menos essa ideia. E aí o Mishima diz assim, que é isso? E ele fica horrorizado quando ele vê aquele óleo, enfim. E aí quando o Mishima tá nesse momento, já teve aquele momento do choque, da perturbação, enfim. E aí tem uma hora que chega aquele doutor, aquele pesquisador, que foi teoricamente quem o resgatou, e ele diz assim, Mishima, você não é um humano, você é um robô. E aí ele diz assim, mas como? E ele diz assim, Mishima, não foi só o seu braço que eu transformei numa máquina, que daí o braço dele tinha mutações ali, transformava numa furadeira, enfim, já não foi. Daí ali aparece toda a descrição que ele diz assim, o seu cérebro também eu transformei
Ele usa um termo ali da robótica, enfim. Ele diz assim, Mishima, quando você chegou lá, você não tinha condições de vida e você morreu. E daí, no caso, ele quer dizer que ele transformou, ele fez com que o Mishida revivesse, transformando numa máquina. Claro, agora eu só quero abrir um parênteses aqui. Pessoal, isso aqui é uma ficção, óbvio. Eu só estou relatando o episódio. Eu não acredito que o homem tem poder de reviver o outro, entendeu? Mas, enfim, aqui ele quer dizer que ele reviveu o Mishida, transformando numa máquina. Mas aí tu para pra pensar assim, só pra... Se ele reviveu o Mishida, ou transformando numa máquina, por que o Mishida ainda tinha aquelas lembranças? Enfim, uma máquina tem a memória programada, lembra? E aí fica aquela questão novamente. Lembra, no caso do Cybercop ali, a Luna, quando tinha... A memória dela fugiu do que foi programado pelo Barão Kageyama, até a própria Dami, enfim, eram todos androides. E aí, pô, é aquela questão do robô humanizado, o robô que manifesta sentimentos, enfim. O Mishida, da mesma forma, ele manifestou, mesmo tendo sido essa máquina, ele ainda teve a lembrança, o sentimento, por assim dizer, de ódio, de vingança. E ele teve toda essa lembrança, teve essa autonomia e ele foi e fez de forma, por assim dizer, eu vou usar o termo autônoma, sem ser programado, ele efetuou tudo aquilo ali. Então é aquela ideia, é uma máquina, mas uma máquina, por assim dizer, racional, uma autonomia, enfim, a ideia do robô humanizado. Tá. E nisso... Aí, depois que ele diz, Mishida, você é um robô, enfim, e ele, como? E aí o Mishida, ele fica indignado com isso, e aí tem uma hora que o rosto dele começa é como se fosse o revestimento da pele aqui, da máquina começa a abrir, ele começa a abrir, parte do seu corpo parece um lado do seu rosto, uma máquina. É tipo aqueles monstros, aquelas transformações do Kamen Rider Black RX, mais ou menos. E aí tem uma hora que ele se indigna e ele pega o doutor, ele tá no topo de um prédio, eles estão no topo de um prédio, ele pega o doutor e se joga lá de cima do prédio com o doutor. Nisso, o Fire pula do prédio. Eu vou usar o termo pula, mas é no sentido... O Fire tem controle daquilo, claro. Isso é uma ficção, tá, meus amigos? Na vida real isso não existe. E no que o Fire pulou do prédio, ele pega o doutor aí, ele consegue. Lembra, ele já demonstrou nisso. Teve um dos episódios que o Fire salva, eu acho que é um garoto. Eu não sei se é de um robô também, que tem a mesma cena, que ele pula do prédio, mas daí aparece toda aquela... reflete o corpo dele, enfim, pra mostrar a agilidade do Fire. O Fire pulou, e no que o Fire pulou, ele consegue pegar o doutor, e no que ele pegou o doutor ali, ele usa o unidade âncora, que é o mesmo que ele usou para desarmar o Mishima. E aí o unidade âncora é tipo, eu uso aquele termo como se fosse tirolesa ali, é aquele gancho que ele lança, fixa lá, aí claro, o Fire e o pesquisador ficam suspensos ali, salvos. E o Mishida cai lá no chão, daí depois não chega a explodir, mas dá uma pana ali e o Mishida desliga, enfim. Digamos assim, por assim dizer, é o fim, eu vou usar o termo muito entre aspas, a morte daquele robô. Tá, nisso, daí o doutor é salvo, enfim, é o fim do Mishima, enfim. E assim, o Spectre resolve mais um problema, depois não aparece ali o fim, aliás, no final não aparece ali o doutor sendo preso, algemado, enfim. Aí eu não posso dizer que ele foi ou não foi, enfim. Mas o fato é que aquele robô ali, o Mishima ali, que queria executar a vingança, teve seu fim. O pesquisador teve a vida salva, enfim. E depois, o garotinho devolveu a arma do seu tio, enfim. O Toragoro o advertiu, enfim. E a vida, assim, a paz na cidade volta a reinar graças à atuação do Inspector. Enfim, assim os nossos heróis resolvem mais um problema.